Então, bora lá resolver uma questãozinha aqui do Enem de 2018. Uma questãozinha que, por muitos, é considerada de geometria analítica, por outros, uma questãozinha de lógica, de proporcionalidade. E a gente vai ver como é que a gente resolve esse cara. E antes, se você quiser exercício 100% voltado para o Enem ou simulados, analisados e corrigidos com estratégia de prova 100% gratuito, o link está na descrição desse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve essa questãozinha aqui. Vou resolver da forma mais simples possível, tá? Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Então, olha só. Vamos pegar dois focos aqui, vou colocar de vermelho aqui. O foco A e o foco B. Dois focos de fogo aqui. O pau tá atorando. O que acontece? Eu tenho que colocar, lembrando, tem uma forma de resolver essa questãozinha aqui com geometria analítica, tem que calcular a distância de dois pontos, tem forma também de calcular a equação da circunferência. Então fica um negocinho, meu Deus, tô sério. Então fica um negocinho mais sinistro de ser feito, a resolução ficaria mais ou menos na faixa de 10, 12 minutos. Mas tem outra forma de resolver essa questãozinha de maneira um pouquinho mais informal, digamos assim. E é assim que a gente vai resolver, porque até mesmo na prova do Enem, resolver uma questãozinha gastando 15 minutos ia ser um pouco difícil. Então como é que a gente faz isso? Estou cortando minha cabeça. Como é que a gente faz isso? Eu tenho dois bombeiros, né? Porque depois ele pergunta, nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles. Então, eu tenho dois bombeiros e eles têm que respeitar uma situação, uma condição. Qual é essa condição? Ele fala o seguinte, ele fala, vamos pegar o bombeiro, vou colocar o bombeiro aqui. Vou colocar bombeiro 1. Bombeiro 1. Ele fala que a distância aqui, ó, se disposicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B. Então, olha só, eu posso falar que a distância do bombeiro ao foco A tem que ser o dobro dessa distância aqui. Então, se eu chamar essa distância de x, esse cara tem que ter o quê? 2x. Só que a gente sabe que isso tudo aqui vale 30 metros. O exercício deu pra gente. Então, eu sei que o x desse carinha que eu escrevi vale 10. Tranquilinho pra gente, beleza? Porque 3x tem que ser igual a 30. Vou escrever aqui passo a passo. 3x tem que ser igual a 30, o x aqui vale 10. Legal! E agora eu tenho que posicionar o outro bombeiro. Qual é a outra forma de eu posicionar o outro bombeiro? Eu não posso colocar esse bombeiro 2 aqui. Porque a distância do bombeiro 2 até A tem que ser o dobro da distância desse cara até aqui, até B. Então como é que essa distância aqui vai ser o dobro dessa? Não tem como. Então eu vou colocar nesse sentido oposto aqui, ó. Vou colocar desse lado, tá? Vou colocar esse bombeiro aqui, ó. Então, B2. B2. Então, eu estou falando o seguinte, a distância do bombeiro B2 até A, vou chamar esse cara aqui de Y, tá? Essa distância aqui a gente não sabe, do foco do incêndio B até o bombeiro 2, tá? Então, eu sei que essa distância total aqui do bombeiro 2 até A tem que ser o dobro desse cara até esse. Então, eu sei que esse cara aqui, ó, já vale 30. Então, olha só, veja bem, a distância do bombeiro 2 até A vai ser o quê? 30 mais Y, beleza? Esse carinha mais esse, é a distância do bombeiro 2 até A. Esse cara é o dobro da distância do bombeiro 2 até o foco do incêndio B, que vai ser 2Y. Então, eu vou passar esse Y para cá subtraindo, vai ficar 30 é igual a Y. Então, esse meu carinha aqui vale quanto? Vale 30. Então, eu tenho que o meu X vale 10 e que o meu Y vale 30. E ele está perguntando o quê? Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles. Então, só um detalhe, vale ressaltar que, por exemplo, poderia ter um bombeiro aqui, com a distância daqui até aqui, essa distância, né, sendo o dobro dessa. Ou poderia ter um bombeiro aqui, sendo essa distância aqui, o dobro dessa. O dobro dessa. E assim vai indo. Só eu criei uma possibilidade, uma situação que nos facilita, tá? E a gente consegue resolver o problema. Então vamos lá, ele está pedindo a distância desses dois bombeiros. Daqui até aqui, vou colocar de vermelho aqui, ó, daqui até aqui, a gente tem a distância de 10.
E daqui até aqui a gente tem uma distância de 30. Então, a distância do bombeiro 1 até... Vou colocar a distância do B1 até B2 é igual a 10 mais 30, que é igual a 40, que dá a letra B, de bolinha aí pra gente. Show!